Olá pessoal, nessa semana nós vamos aplicar a derivada em funções para determinar pontos de máximo e mínimo. Vamos lá, ó. Algumas das aplicações mais importantes do cálculo diferencial são os problemas de otimização, em que devemos encontrar a maneira ótima, ou melhor maneira, de fazer alguma coisa. Então, qual é a maior área de um cercado? Aí eu tenho um perímetro definido, né, pessoal? Então, por exemplo, com o período de 20 metros, qual seria a maior área do cercado que eu pudesse fazer? Retangular, ok? Qual a aceleração máxima de um ônibus espacial? Então, tudo isso daí nós vamos encontrar com o ponto máximo de derivada, tá? Ou ponto mínimo, beleza? Vamos lá, então. Máximo e mínimo absoluto. Seja C um número no domínio D de uma função f, então f de C é o valor máximo absoluto de f no domínio, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui é bem a definição bem clássica mesmo do livro, tá? Se você tem um número C, beleza? No domínio D, tá bom? Da função, certo? Se esse valor C for o máximo absoluto, tá? Então f de C é maior do que os f's de x para todo D. Tranquilo, né? Se esse valor for mínimo absoluto, então quer dizer que o f de C é menor do que o f de x, o f de C é menor do que qualquer f de x, né? Essa é a definição, né, gente, de máximo e mínimo. É o ponto que se destaca mais da função, seja ele o maior ponto ou o menor, tá? Máximo e mínimo absolutos. Então vamos lá, observe que a função abaixo tem máximo absoluto em f3. Então tá aqui, ó. Beleza? Você tem aí o ponto de máximo da função, né? Ó, aqui, como aqui é 2, aqui é 3, né, pessoal? Então, beleza, né? E aí eu tenho máximo e mínimo local, ok? O número fc, no caso, é o ponto C da função, né? É o máximo local de f, se f de c for maior que f de x, quando x está próximo de c. O valor é mínimo local se f de x for menor, f de c for menor do que o f de x, quando x está próximo de c, tá certo? Então, aqui ele não é um global, tá bom? Porque eu tenho a diferença aqui que eu coloco quando está próximo, tá bom? Significa que ele é um ponto da função de máximo ou de mínimo, mas não é o maior da função, tá certo? Vamos ver isso na prática? É bem tranquilo ver na prática. Ó, o A é o mínimo global, tá? O f de A tá aqui, ó. Beleza? F de A, mínimo global. F de D, máximo global. Tá aqui, ó. F de C, mínimo local, tá? No local aqui ele é mínimo. F de E, mínimo local. F de B, máximo local. Tá, ó. Então, você tem aqui, ó, local, tá vendo? Por que é local? Porque o D é o global, tá? Ó, vamos pegar os máximos aqui para você comparar, ó. Global é esse, né? Máximo e máximo o FB. Olha esses dois aí. O D e o B, ó. O D e o B, esse daqui é local, esse é global. No outro caso aqui, o global é só o A, tá? O C e o E não são globais. Beleza? Tranquilo? Então, continuando aí. Máximo e mínimo. Logo, tendo uma função f de x e pretendendo encontrar os pontos de máximo e mínimo da função, faremos a derivada igual a zero. Pessoal, essa é a parte mais importante aqui do vídeo, tá bom? Quando você tem uma função, seja ela assim, né? Vamos colocar uma função qualquer aqui, ó. Se eu pegar essa função aqui, f de x, derivar ela e igualar a zero, tá? Esse ponto x vai ser esse daqui ou esse. Tá? Eu vou encontrar os pontos que a gente chama de pontos críticos da função, tá bom? Eles podem ser máximo ou mínimo. Beleza, galera? Continuando. Ok, sabemos que os pontos críticos podem ser considerados pontos de pico. Mas como podemos diferenciar pontos de máximo e mínimo? Para máximos, a derivada de valores à esquerda é positiva e de valores à direita é negativa. Para mínimos, ocorre ao contrário.
Então, o que você vai perceber aqui, ó? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Os pontos críticos nossos aqui. Se eu tenho um ponto de máximo, a derivada da função, não a função em si, tá, gente? A vizinhança da derivada. A derivada vem aqui num valor positivo, tá bom? E a esquerda e a direita, perdão, você tem um valor negativo, tá bom? Se for um ponto de mínimo, a derivada na vizinhança aqui vem no valor negativo e depois você tem um valor positivo, tá bom? Então, ó, se a esquerda for negativo e a direita positivo, ela é ponto de mínimo. Se a direita for positivo e a esquerda for negativo, é ponto de máximo. Por exemplo, vou pegar uma função aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 3x. Se eu derivar essa função, eu tenho menos 2x mais 3. Certo? Se eu igualar, vou colocar 4 aqui, ó. Só para ter fica mais fácil, tá bom? 4. A f de x, tá? E a sua respectiva derivada. Beleza. Qual que é o ponto zero da função, ponto crítico? É x igual a 2. Tá? X igual a 2 porque a função dá zero. Então é um ponto de crítico. Aí eu pergunto, mas é um ponto crítico de máximo ou de mínimo? Compreende o que eu estou falando? É ponto de máximo ou de mínimo. Aí o que acontece? O 2 aqui é zero. Se eu pegar um ponto maior que 2, eu vou ter um valor negativo. Certo? Maior que 2, perdão, negativo. Se eu pegar 3, 4, 5, eu vou ter negativo. Se eu pegar menor que 2, por exemplo, 1, 0, menos 10, eu vou ter positivo aqui, ó. Certo? Então, se aqui é positivo e do outro lado é negativo, o que está acontecendo aqui, ó, esse é o caso que eu estou pegando. Então, a função tem ponto de máximo. E é claro que ela tem ponto de máximo, né, galera? Ela é uma equação de segundo grau com A negativo, né? Ela é uma carinha triste aí, ó. Não sei se eu já falei para vocês dessa analogia, ó. Cara triste se o A for negativo, se o A for positivo, é um sorriso. Tá bom? Mas você pode, claro, confirmar isso com a derivada. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui para alguns gráficos que eu construí, a gente poder ter uma boa noção disso daí, tá bom? Ó. Olha o que acontece aqui nessas figuras, ó. Essa função tem valor mínimo f2, então o valor de mínimo dela está aqui, ó. Mas não tem valor de máximo, porque a bolinha está aberta, tá bom? Então, o que eu estou falando? A função, para você derivar, ela tem que ter continuidade no ponto. Não adianta você pegar uma função que não tem continuidade no ponto, tá bom? Por exemplo, a função g não tem valor mínimo nem máximo. Por quê? Porque aqui, valor mínimo, ela está com bolinha aberta, tá? E o valor de máximo, ela está explodindo, ela não está tocando, né? Então, ela não tem valor de máximo, como se fosse uma função assim, ó. 1 sobre x, não tem valor de mínimo. Porque você vai aumentando x e a função vai diminuindo, né? Então, ela não chega no valor mínimo, tá bom? Vou pegar um exemplo? Ó, encontre o valor máximo e o mínimo absoluto da função, tá bom? Então, o que você vai fazer aí, ó? Eu já dei um intervalo para você, tá? O intervalo vai facilitar muito sua vida, tá bom? Porque você vai só olhar aqui, né? Então, o que você vai fazer quando você tiver com o intervalo? Vamos lá, ó. Tem a função aqui, tá certo? Vou colocar já a resolução dela aqui que eu fiz no exemplo. Ó, a função que a gente está trabalhando é x ao quadrado menos 5x mais 7, tá bom? E o intervalo é de menos 1 a 3, certo? Beleza? Ó, f de x, tá? Se você deriva essa função aqui, você vai encontrar o 2x menos 5, tá bom? Ou seja, o x é igual a 2,5, tá beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu tenho que olhar primeiro nos extremos da função, que é o início do intervalo e o final que eu estou analisando. Ó, no menos 1 eu tenho 13 e no 2,5 eu tenho 0,75, tá? Isso aqui não tem a ver com derivada, é com o ponto final e inicial, tá? Quando que a derivada tem um ponto crítico? Em 2,5. Beleza, então em 2,5 ela tem um ponto crítico, tá bom? Aqui. Não, aqui na verdade é o ponto crítico, né? E aqui é o ponto de máximo e mínimo do intervalo. Aqui está em ordem, não está em ordem crescente. Tá bom, pessoal? Então, ó, esse daqui é o ponto, ó, vou chamar de PI, ponto inicial, tá bom? Esse daqui é o PF, ponto final. E esse daqui é o PC, ponto crítico, tá? Aí basta você analisar, ó.
Daí podemos ver que o ponto máximo absoluto incorre x igual a menos 1, tá bom? Então ela tá dando 13 aqui, né? E é igual a 13. E o mínimo absoluto ocorre em 2,5. E é igual a 0,75. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Fica mais fácil quando você olha o gráfico, tá? Bem mais fácil. Ó, vamos lá. Vou pôr a função de novo aqui, só para você não se perder no que eu tô falando, tá? Ó, a f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 7, tá bom? E a derivada dela é 2x menos 5, né? E aí, ponto crítico você achou que era 2,5, né? Ó, e 2,5 tá aqui, ó, tá vendo? Ó, é um ponto de mínimo, tá vendo? E aí eu tenho ponto de menos 1, tá bom? E eu tenho ponto de 3, ó. O 3 ele não é um ponto crítico, mas o menos 1, que ó, nem consigo colocar ele no gráfico aqui, ele vai ser, ó, porque a função vai encontrar ele lá no 13, tá certo? Então, o ponto menos 1, ele ficou como sendo um máximo absoluto, tá bom? E o ponto 2,5 ficou como mínimo absoluto. Certo, pessoal? Então, beleza. Outro exemplo aqui, ó. Encontre o máximo e mínimo absoluto da função. De novo, olha o que acontece no 0 e no 4. E vai derivar a função. Mesmo esquema que eu fiz na outra, tá bem aqui, ó. Ó, a função, a função original que eu não coloquei aqui. É x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 2. Qual que é o intervalo que eu estou analisando? De 0 a 4. Tá bom. Ó, 0 tá aqui e 4 tá aqui. Tá vendo? Ponto inicial, ponto final. Esses dois aqui são pontos críticos, tá? Porque, ó, quando eu derivei a função, eu encontrei uma equação de segundo grau, né? Se a equação é de terceiro, quando eu derivo, eu encontro de segunda. Eu tenho duas soluções, 1 e 3, tá bom? Então, eu tenho aqui soluções que são pontos críticos, tá? E eu tenho ponto inicial e final, eu tenho que comparar, tá certo? Então, ó, e aí você percebeu que eles empatam, né? Ó, o ponto inicial e o ponto crítico dão o mesmo resultado. Daí podemos ver que o máximo absoluto ocorre em x igual a 1 e x igual a 4, ocorre 2 pontos então, tá bom? E é 6. E o mínimo absoluto ocorre em x igual a 0 e x igual a 3 e é 2, tá bom? Quer olhar isso no gráfico? Claro que eu fiz. Vamos lá ver no gráfico. Ó, o ponto máximo absoluto aqui, nós vamos ter x igual a 1, tá aqui, e x igual a 4, tá aqui, tá? E o mínimo absoluto nós vamos ter em x igual a 0, tá aqui, e x igual a 3, tá aqui, tá bom? Então, ponto de mínimo, posso pôr aqui, ponto de mínimo, posso pôr aqui, ponto de máximo, posso pôr aqui, ponto de máximo, posso pôr aqui. Beleza? Tranquilo, né? Seguindo aqui, encontre os números críticos de f de x igual a x elevado a 3 quintos, né? Vezes 4 menos x. Beleza? Então tá bem tranquilo, né? Então você tem que fazer o quê? Ó, esse daqui, observe isso aqui como se fosse uma raiz, né? Tá bom? É claro, quando você for resolver, você não precisa que seja uma raiz. Mas só para você entender que é uma raiz, tá? Para derivar isso daqui, é que você vai usar aquela regra do produto, né? Ó, a f de x é o linha v mais v' u, né? Onde o u é x elevado a 3 quintos e o v é 4 menos x. Bom, a derivada aqui, não é o nosso intuito ficar fazendo derivada do produto aqui, né? Mas já tá aqui, ó, feitinha para você, a solução, tá vendo? Já derivei, ó, aqui tá a regra do produto feitinha para você. Aí chegou na derivada final, que é essa cara aqui, ó, vai ter essa cara que é a derivada final, né? Então, quando você chegar nessa derivada final, você vai igualar ela a zero, tá bom? E ver quais são os pontos que você vai determinar. Ó, tá vendo? Aqui eu até coloquei. Ó, o mesmo resultado pode ser obtido escrevendo-se, primeiramente, 4x 3 a quintas menos x 8 a quinta. Aqui é a distributiva. Portanto, a derivada que a gente pegou é igual a zero se 12 menos 8x for igual a zero. Então, tá bom. Ou seja, olha lá, primeiro ponto crítico, 3 meios, tá bom? E a derivada não existe quando x é zero, né? Professor, por que a derivada não vai existir quando x é zero? Porque eu vou ter 12 menos 8 vezes zero dividido por zero aqui, né? Vou ter 5 vezes zero elevado a 2 quintos, dá zero. Então aqui eu vou ter inconsistência, tá bom? Não existe.
Beleza? Então, o que significa isso? Vamos ver, ó. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. O 3 meios é um ponto de criticidade, tá certo? E outro ponto de criticidade é o zero, tá? Eu tenho que ver o que acontece neles. Não necessariamente seja ponto de máximo ou de mínimo. Às vezes seja só um ponto onde a função, ela muda ela pode fazer o seguinte, ó. Por exemplo, você vai ter aqui a função, ela faz assim, ó. Então, não necessariamente é um ponto de máximo e mínimo aqui, entendeu? Mas a sua derivada aqui, no caso, é zero, tá? Então, vamos ver isso no gráfico. Vamos lá, ó. O 3 meios, já tinha falado que é um ponto de criticidade, ele tá aqui, ó. Bom, é ponto de máximo. Já o zero, tá vendo? É um ponto aqui onde a função muda. A gente chama também de ponto de inflexão. Quando, por exemplo, você está com uma curva nesse sentido e ela tomou outro sentido aqui, ó, bem aqui. Entendeu? Então, aqui você tem um ponto de inflexão ou um ponto de criticidade que é zero, tá bom? Mas o seu ponto de máximo ficou em 3 meios. Então, a derivada, quando você pega a derivada da função e iguala ela a zero, você vai descobrir todos os pontos críticos da sua função. Onde a função tem ponto crítico, tá? Onde ela tem ponto de máximo, onde ela tem ponto de mínimo, mínimo global, máximo global, mínimo absoluto, máximo absoluto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero ter ficado claro para você. Eu vou aguardar vocês na resolução de exercícios, hein? Até a próxima.